Pegue a palavra de Deus, continue de pé, por favor. Abre comigo em Isaías, capítulo de número 9. Tá bom? Isaías, capítulo de número 9. Talvez você vai falar assim, pastor, já sei o que o Senhor já vai começar a falar, não é? Isaías 9, versículo de número 6, fala acerca do Messias. O profeta Isaías vai falar acerca do Messias, o advento do Messias, não é? Está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Interessante o que o profeta está falando, não é? Isaías, capítulo de número 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Continuando, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos mais um momento agora. Senhor nosso Deus, Pai querido, fala conosco através da sua palavra, nos alimentando, esclarecendo através do teu Espírito, removendo impedimento, embaraço, esquecimento, toda a preocupação na nossa mente, tudo que impede a sua palavra de progredir, da sua palavra avançar, da sua palavra edificar o nosso coração, caia por terra em nome de Jesus. Pai querido, queremos sair daqui alimentado pela sua palavra. Faz o Senhor que o nosso coração tenha repouso para a sua palavra e que produza 100 vezes mais em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Toma o teu assento, por favor. Toma o seu assento. Aguenta só um pouquinho, não é? Está calor. Mas, para a gente ouvir a palavra de Deus, a gente aguenta tudo, é ou não é? Porque a palavra de Deus é o alimento, é o banquete, é ou não é? Quando coloca diante de nós assim, você sente fome ou não sente da palavra de Deus? Claro, não é? Então, começando aqui, como eu falei no início, é essa época do ano que as famílias, não é? Apesar de todos os problemas, adversidades, desavenças, é onde a gente deixa de lado e a família se reúne, não é? Para fazer a ceia do Natal. E é justamente também comemorar o nascimento de quem? De Cristo. Só que a gente sabe, a gente que estuda a palavra de Deus, que Cristo não nasceu nessa época. Que Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Isso foi uma data dada pela igreja, para que comemorasse o nascimento de Cristo, para que tivesse uma data, não é? Isso foi em torno ali do século IV depois de Cristo. Então eles fizeram uma data, e é claro, o comércio pegou isso, não é? E fez uma inversão de tudo aquilo que é realmente comemorar o nascimento de Cristo.
Então, o que eu quero passar para você hoje, nesta noite, é para que nós venhamos aproveitar este momento e passar o verdadeiro Natal para aquelas pessoas que não têm a compreensão que nós temos do Evangelho, da graça de Deus. Então, se a gente pegar a Bíblia, hoje nós vamos ver Bíblia, vamos investigar, e vamos começar desde lá do princípio. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela começou mesmo antes da fundação do mundo. Por quê? Porque se você pegar a palavra Evangelho, significa boas novas. O anúncio das boas novas. Ah, eu vou ali que eu vou pregar o Evangelho. Você vai pregar as boas novas. E se você vai falar as boas novas, você vai falar de quem? De Cristo. Não tem como você fugir do assunto que é o Evangelho de Cristo, falar de Cristo. Ah, se você for pregar outra coisa que não seja Cristo, aí não é Evangelho. Aí não é as boas novas. Então, mesmo antes da fundação do mundo, a gente já recebeu uma notícia de Deus que o Cordeiro foi morto mesmo antes da fundação do mundo. Então, Deus já tinha preparado algo antes de acontecer todo o evento que aconteceu lá no princípio, da criação, do pecado, da revelação do Messias. Então, Deus já tinha preparado uma solução para a humanidade. Quer dizer, já sacrificando o Cordeiro, o propósito do Cordeiro, mesmo antes da fundação do mundo. Tudo já tinha se concretizado. Mas se nós pegarmos desde a criação até os nossos dias atuais, nós começamos a falar de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Por quê? Porque o homem já se encontrava na situação pecaminosa. E Deus precisava anunciar as boas novas para a humanidade. Deus foi o primeiro profeta, vamos dizer assim, a anunciar as boas novas. Porque Adão e Eva não começou a anunciar as boas novas, mas foi o próprio Deus que anunciou as boas novas para toda a humanidade, porque Adão e Eva já representavam a humanidade ali, já representava a criação de Deus, já representava a criação do homem. Então, Deus, em Gênesis 3,15, vamos comigo lá, por favor? Gênesis, capítulo 3, você já conhece de cor, não é? Porque aqui é o seguinte, Deus está aqui sentenciando a serpente, depois ele vai sentenciar a mulher, e depois ele vai sentenciar o homem. Como assim? Primeiro ele vai sentenciar a serpente, mas ele vai deixar algo muito claro. Em que sentido? Olha, eu porei inimizade entre você e a mulher. Você já reparou que a maioria das mulheres tem medo de cobra? Tem medo de serpente, né? Cobra. Ah, pastor, eu não tenho não. Mas a maioria tem medo de cobra. Ah, pastor, eu não tenho medo não. E se aparecer uma anaconda gigante? Duvido que você não sai correndo. O quê? Não, pastor, eu tenho medo até de barata, não é? Então, existe essa inimizade, não é? Existe esse conflito. Por quê? Porque Deus acabou falando, olha, porém inimizade, acompanha comigo aí, versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque isso já é uma outra pregação. Mas quando Deus está falando aqui de duas sementes, que é a semente da serpente e a semente da mulher, nós entramos naquela questão que Jesus falou, lá da parábola do joio e do trigo. E é interessante, depois você lê isso no Evangelho, porque eu não quero me aprofundar
porque não é o caminho da pregação a parábola do joio e do trigo. Mas o joio e o trigo não nascem junto. Por quê? Porque eles foram semeados junto e eles nascem. Agora, quando se faz a ceifa, a colheita do trigo, o que aproveita do joio? Nada, só o trigo. O que acontece? Tira-se o trigo, o que se faz com o joio? Queima. Agora, quando Jesus vai falar acerca do joio, ele vai falar que é o inimigo que semeia o joio. Não é Deus que semeia o joio, não. É o inimigo. E se a gente pegar essa junção da semeadura do joio e a semeadura do trigo, nós vamos falar de luz e trevas. Por isso que não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, se a gente pega a parábola do joio, nós vamos ver que os filhos do diabo representam o joio. Então, terá a inimizade dos filhos do diabo com os filhos de Deus, que são o trigo, não é? Por isso que às vezes o inimigo semeia no coração de uma pessoa para se levantar contra você, que é do reino de Deus. Então, nós somos o trigo. Aquilo que foi semeado naquela pessoa que levantou-se conosco, contra cada um de nós com contenda, é a semeadura do joio. Por isso que Deus está falando aqui em Gênesis 3,15, que eu porei inimizade entre a sua semente, a semente da serpente, que é a semente que ele semeia no coração da pessoa maligna, com a semente da mulher. Agora, pastor, daqui para frente vai se falar da semente da mulher. Repara bem aqui comigo. E esta te ferirá a cabeça. Essa palavra esta no hebraico significa ele. Então, se a gente pegar no hebraico, vai ficar ele te ferirá a cabeça. Amados, está falando de uma pessoa aqui. E essa pessoa é justamente Jesus Cristo. Por quê? Porque os teólogos, eles consideram essa passagem como proto-evangelho. Proto-evangelho, boas novas, a anunciação das boas novas. E quem está dando as boas novas é o próprio Deus. Ele está falando, tem problema para essa questão do joio que é semeado. A semente do maligno, nós temos a solução, porque ele virá como somente a semente da mulher. Deus está falando aqui, vai nascer uma criança, vai nascer uma pessoa que não terá a semente do homem. Amados, isso é algo profundo. Por quê? Porque não terá a semente do mal neste que vai esmagar a cabeça da serpente. Olha só, por isso que teria que vir mesmo Jesus Cristo. Por quê, amados? Porque o nascimento de Jesus Cristo foi um nascimento milagroso, sobrenatural. Não teve interferência humana no sentido do homem. Continua aqui comigo no versículo. E este, ou ele, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus está falando aqui, que não tem comunhão entre luz e trevas. Deus está falando aqui, anunciando que vai vir uma semente para resolver o problema do pecado, sendo que esta semente morrerá, mas não permanecerá morto. Por quê? Porque esta semente, ele receberá um ferimento no calcanhar. E Deus ainda está falando, você, serpente, receberá um ferimento na cabeça. Então essa parte final aí está falando da morte de Cristo,
mas a morte não conseguiu segurar Cristo. Ele ressuscitou e a palavra diz que ele esmagou a cabeça da serpente. Aí eu te digo, a probabilidade de uma pessoa morrer mais rápido é um ferimento no calcanhar ou na cabeça? Então esse ferimento que a serpente produzirá na semente da mulher não será suficiente para matar ele. Por isso que ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. Agora, o ferimento mortal foi na cabeça da serpente. Então, amados, isso é boas novas ou não é? Deus falando, eu estou resolvendo o problema do pecado. O pecado, ele não terá domínio sobre a sua vida, ele não terá legalidade para te matar. E outra, não terá legalidade para matar e tocar na sua alma. Por quê? Porque eu estou enviando o meu filho, nascido de mulher, para resolver o problema. Então aquela profecia de Isaías capítulo 9, versículo de número 6, que a gente leu no princípio, está falando justamente a mesma mensagem de Deus. A mensagem do Filho de Deus que será enviado para a terra, para solucionar o problema da humanidade, que era justamente o pecado e a morte. Amados, isso é profundo, por quê? Porque o sentimento, o espírito natalino é justamente a salvação que provém de Deus. Chega desse negócio, sim, no Natal temos que compartilhar a comunhão, temos que trocar presente, mas a melhor coisa que nós temos que fazer é anunciar o propósito do Filho de Deus nesta terra. Amados, nós vamos ver que Deus foi o primeiro mensageiro, mas também Ele vai passar isso para os seus profetas. Vocês precisam anunciar a vinda de Cristo, por isso que 700 anos antes do nascimento de Cristo, através de uma forma virginal, Deus já estava usando a boca do profeta Isaías. Anuncia que o menino nascerá de uma virgem. Amados, isso é coisa impossível. Porque antes da mulher gerar um filho, ela precisa ter uma relação sexual, aí ela já deixa de ser o quê? Virgem, para conceber uma criança. Alguém aqui nasceu só da sua mãe? Teve que ter a participação do papai e uma relação sexual mesmo. Pastor, o meu pai foi só no pensamento. Ele pensou e a minha mãe ficou grávida. Teve que ter o quê? O relacionamento, a conjunção carnal, senão não nasceria não. Pastor, mas não teve a relação sexual, pegou lá o sêmen e, inseriu dentro lá do processo da mulher, mas houve uma semente do homem. Não teve a relação sexual, mas teve uma semente do homem. E Deus está falando a todo momento aqui que não terá semente no homem, nessa mulher que vai gerar aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Vai comigo em Isaías, capítulo de número 7. Quem está vivo, diga amém. Posso continuar? Isaías capítulo 7, versículo 14. Está escrito assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá. Meu irmão, isso é muito profundo. E dará à luz um filho. Um filho. E será o seu nome Emanuel. O que significa Emanuel? A gente aprende na escolinha da igreja.
Emanuel significa Deus conosco. Então a mensagem de Isaías é a mesma mensagem de Deus, lá de Gênesis 3,15. Eis que uma virgem conceberá, uma mulher conceberá, uma semente, e esta semente será chamada Deus conosco, Emanuel. Então o Espírito de Deus começa a trabalhar na profecia, porque se você for comigo lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo confirma, semente da mulher, não tem semente do homem. Amados, se tivesse a semente de José dentro de Maria, o inimigo tinha se levantado lá na cruz para acusar a Cristo. Como você quer salvar a humanidade se você tem a semente do pecado? Meu irmão, só poderia vir mesmo uma pessoa que não teria a semente do homem. Por isso que o inimigo, amados, veio seguindo esta semente dentro da palavra de Deus. Por isso que quando Deus levantou Caim e Abel, houve o problema do conflito e Caim matou Abel. Porque ali já estava a semente, ele já veio perseguindo. Quando lá em Gênesis 6 fala dos filhos do homem, as filhas do homem e os filhos de Deus, está se falando de semente. Semente do bem, semente do mal. Então, o que o inimigo fez? Vou fazer uma mistura aqui para atrapalhar o plano de Deus. Por isso que ele veio perseguindo. Israel é uma semente de Deus. E ele veio tentando destruir Israel. Quando chega no Novo Testamento, o que Herodes ele tenta fazer com o menino Jesus? Matar. Por quê? Porque o inimigo veio perseguindo. Será se é esse? Será se é esse daquele que Deus estava falando lá no princípio? Será se é esse? Será se é esse? Vou matar, temos que matar, temos que aniquilar. Essa semente não pode se manifestar, porque senão eu estou perdido. Mas já se manifestou, e já está perdido, ele já está condenado. Então, amados, olha aqui, o que Isaías está falando no capítulo 7, versículo de número 14. O mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá. Veja comigo Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Já acharam? Está escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos. O que significa a plenitude dos tempos? A plenitude da graça, a graça de Deus. Então, vindo a plenitude da graça de Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Até agora não falou nada de homem. Até agora também não falou assim, virá uma mulher, uma filha, que é a semente da mulher. Não, está se cumprindo o que Deus falou no princípio. Qual é a mensagem de Deus no princípio? As boas novas. As boas novas, amados. Passa-se Natal e Natal e Natal, e nós não falamos das boas novas. Nós não anunciamos Jesus Cristo para nascer nos corações. Nós estamos perdendo as oportunidades de Deus. Amados, sejamos como Isaías e outros que eu vou falar aqui, anuncie as boas novas, porque Jesus precisa nascer em corações que não conhecem Ele. E nós estamos perdendo a oportunidade. Continua aqui, nascido sob a lei, sujeito às leis de Deus, para remir o que estavam debaixo da lei. Amados, a lei não veio para salvar ninguém. A lei só veio para condenar.
Se a gente esperar alguma coisa da lei, amados, estamos todos condenados. Por isso que precisou se manifestar a graça de Deus, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então o apóstolo Paulo está confirmando toda a profecia de Deus, desde o princípio. Vai nascer a semente que esmagará a cabeça da serpente. Amados, continuando aqui, se nós chegarmos no Novo Testamento, nós vamos ver até os anjos entrando em sintonia com a mensagem de Deus. Por quê? Porque o anjo do Senhor vai visitar a José para anunciar a vinda do Messias. E é claro, se virar através de uma mulher, precisa Deus usar um instrumento aqui na terra. Aí sim, Maria, não podemos tirar o mérito dela, porque ela foi agraciada pelo Senhor. Ela tem os méritos dela, mas Maria não salva ninguém, porque Maria também teve que receber o Salvador na vida dela. E não só, José também recebeu o Salvador na vida dele. Não tema receber a sua mulher Maria, porque o que está nela, dentro dela, é gerado pelo Espírito Santo. Ele também teve que receber ela, receber o menino. Amados, eles foram agraciados por Deus, não tiramos os méritos, mas ela e ele também teve que receber o Salvador, aquele que viria para resolver o problema. E o anjo, na mesma mensagem de Deus e de Isaías, porque vai falar, esse menino tem um propósito, esse menino será o salvador de todos os pecadores, e você não dá nenhum glória a Deus por isso, não é? Porque foi através desse menino, que se tornou um rapaz maduro aos 30 anos, que foi diretamente lá na cruz para morrer por mim e por você, para morrer pela nossa família, pela nossa casa, para morrer por toda a humanidade. Imagina um pai enviar um filho na terra para morrer na cruz, somente ele. Veja comigo o que está escrito em Mateus, capítulo de número 1. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 20. Está escrito assim: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha o detalhe do versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então aqui já retrata a figura do filho como pai. Jesus é Deus, é o Filho de Deus que está conosco todos os dias. E qual é a mensagem que Deus estava trazendo através do anjo? Ele salvará toda a humanidade dos seus pecados. Então a mensagem do anjo estava em concordância com a mensagem de Isaías, a mensagem de Isaías estava em concordância com a mensagem de Deus. Agora, amados, após o nascimento de Jesus Cristo, também se levantou um profeta, se levantou um homem,
após o nascimento dele: olha, esse homem que virá, não sou eu não, vocês estão enganados, vocês estão pensando que eu sou o Messias, mas não sou não. Ele virá após mim e é mais poderoso do que eu. Ele vai trazer não só a salvação, ele vai também trazer algo que vocês vão precisar: o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que hoje a gente sapateia, a gente dança, a gente pula, a gente fala em línguas, graças a Jesus Cristo, porque aquilo que João Batista não pôde fazer, Jesus veio para fazer. Porque João Batista falou: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que hoje nós sentimos Deus no nosso coração, é através de Jesus Cristo, é através da semente de Deus. Não é da semente do homem não, amados. É isso que nós temos que levar para o meio da nossa família. Na hora que você tiver a oportunidade, fala assim do verdadeiro nascimento da semente, o verdadeiro nascimento, o verdadeiro filho. Veja comigo o que está escrito aqui em Mateus capítulo 3, versículo 11. Veja o que está escrito aí, por favor. Versículo de número 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus Cristo, a semente que vai esmagar a cabeça da serpente, vai se manifestar não somente para nos salvar, mas também para nos dar a presença do Pai. Qual é a mensagem de Deus? A solução do pecado. E a conexão novamente do homem com Deus, através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Qual vai ser a mensagem agora dos discípulos de Jesus, após ele morrer? Qual vai ser a mensagem? A mensagem é que não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não haverá outro meio, não haverá outra maneira de se reconectar, de se reconciliar com o Criador. Essa vai ser a mensagem dos discípulos, dos apóstolos. A mesma mensagem de João Batista, a mesma mensagem do anjo, a mesma mensagem de Isaías, a mesma mensagem do princípio. Veja comigo aqui, após o Pentecostes, no capítulo 4 de Atos. Atos capítulo 4, versículo 12. Quem achou, diga amém. Você está mais rápido do que eu, né? Tá bom de Bíblia, hein? Versículo de número 12. Eu vou ler o 11 também, o contexto. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A mensagem dos apóstolos de Jesus Cristo. Aquele menino que nasceu lá, que saiu lá de Nazaré, é ele que é a semente. Não tem outro caminho para se chegar a Deus, a não ser por ele. E não só isso, o apóstolo Paulo, a mesma coisa. Meu irmão, é o Espírito de Deus caminhando na Bíblia, protegendo a semente, protegendo a mensagem de Deus. Por isso que quando a gente vê vários pregadores aí, pregando outra mensagem, outro evangelho, pregando prosperidade, esquecendo da real mensagem e de advertir o povo, meu irmão, está fora do propósito e da mensagem do Espírito Santo.
Veja comigo o que Paulo vai falar. E a gente está vendo aqui que isso foi após o Pentecostes e após a edificação da igreja. A igreja tem que pregar a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho. Paulo foi essa pessoa encarregada. Olha, agora que a igreja está sendo edificada, preguem essa mensagem. Veja comigo, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 3. Eu vou ser um pouco abusado, né? Acho que eu vou ler no telão, que é mais rápido. Versículo 8, olha lá, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Continuando. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O que é a mensagem do anjo lá? Olha, ele virá para salvar todos os pecadores. A salvação, amados, está disponível para todos. Basta tomar posse, basta a pessoa querer. A mensagem de Paulo é a mesma mensagem do apóstolo Pedro. É a mesma mensagem de João Batista. É a mesma mensagem do anjo. É a mesma mensagem do profeta Isaías. É a mesma mensagem de Deus, não mudou nada. A Bíblia não mudou nada. Os homens de Deus não mudaram a sua mensagem. Nós que mudamos a mensagem de Deus. Amados, precisamos voltar para a mensagem do verdadeiro Natal. O verdadeiro espírito do Natal é Jesus Cristo, nosso Salvador. Não há outro Salvador fora de Cristo. Então, amados, Jesus, Ele é o presente de Deus. Mas esse presente veio trazer um outro presente. Veio trazer um presente que nós nem merecíamos. O enviado de Deus, a semente, veio trazer um presente para cada um de nós. Quer dizer, Ele faz o aniversário e é nós que ganhamos o presente. Se hoje nós temos a probabilidade, através de Cristo, de vivermos eternamente na glória com Deus, foi através desse presente que Jesus Cristo veio trazer. Não é? Porque a salvação, a vida eterna é um dom, é um presente de Deus. Presente que Ele enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Então, a salvação dos nossos pecados. Só que pegaram tudo isso e distorceram. Qual é o significado do Papai Noel dentro do nascimento de Cristo? Nenhum. Simplesmente o diabo tentou distorcer isso. E distorceu trazendo a figura do Papai Noel para abafar o verdadeiro significado do Natal. O verdadeiro significado de Cristo. Será se o Papai Noel representa o nascimento de Cristo? De maneira nenhuma, não é? Não desmerecendo, não é, a pessoa que pega lá o Papai Noel e traz como uma profissão nessa época do ano, nada contra. Mas o diabo pegou essa figura, a mesma coisa que ele fez com a Páscoa. O que o coelho e o ovo de Páscoa tem a ver com o verdadeiro significado da Páscoa? Nenhuma. Então estão deturpando a mensagem do verdadeiro Natal. E você sabe que o inimigo é especialista em querer copiar, não é? Em distorcer a palavra de Deus. Porque o nosso verdadeiro Papai Noel, vamos dizer assim, é o próprio Jesus Cristo. Se você for lá em Apocalipse comigo, capítulo 1, veja que algo interessante aqui.
como que o inimigo pegou aquilo que está lá em Apocalipse, porque o inimigo, amados, ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Ele conhece de capa a capa. Ele sabe tudo o que está escrito, tintim por tintim, só que ele não obedece a palavra de Deus. E ele gosta de distorcer a palavra, não é? Para que o ser humano venha entender de uma forma diferente e falar assim, não, Papai Noel está na Bíblia. Está não. Pegaram uma figura de Cristo, que ele vai se revelar no Apocalipse futuramente, e trouxeram a imagem do Papai Noel. Olha só, capítulo 1, versículo 12. Eu já peço que você fique de pé, por favor. Capítulo 1, versículo de número 12. Nós vamos ver aqui a mesma mensagem do apóstolo João na ilha de Patmos, em concordância com a mesma mensagem de Paulo, da mensagem de Pedro, da mensagem do anjo, do João Batista, a mesma mensagem. Olha o que está escrito aqui. Vocês não querem nem mais acompanhar na Bíblia, né? Está acompanhando lá, né? Está escrito assim: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Está falando de quem, amados? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca. Não é assim que é o Papai Noel, né? Cabelo branco, barba branca, um senhor de idade, barrigudo. Tem que ser barrigudo, né? Mas na pós-modernidade, estão colocando até Papai Noel magrinho, não é? A crise está tão feia, não é? Mas olha só o que o inimigo está copiando aqui. Como Jesus vai se manifestar no futuro? Vestes brancas, cabelos brancos como a neve, semelhante, não é? Ao latão reluzente. Ele continua falando aqui, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda, de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. É mesmo que falar, eu sou o alfa e eu sou o ômega. E olha o mais interessante aqui, amados. O que João vai falar daquilo que ele está recebendo como revelação, é aquilo que Deus falou lá no princípio. A semente da serpente vai ferir o calcanhar dele, vai matar ele, mas essa morte não vai ser uma morte com ferida mortal. Essa morte não vai segurar ele. Ele vai ressuscitar e vai viver eternamente. Olha o que João vai falar no versículo de número 18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A mensagem não muda. A mensagem do Natal é essa: aquele menino que nasceu de uma virgem, é ele que vai salvar toda a humanidade. É ele que nasceu sem pecado, sem semente, interferência do homem. Por isso que em Cristo nós não nos decepcionamos. Ele é a pessoa certa que tem que se entregar à vida.
Pega a tua vida e entrega totalmente na mão dele, porque ele morreu, ressuscitou e promete voltar para arrebatar a sua igreja. Meu irmão, aproveita esse período de Natal. Mostra a palavra para a pessoa. Olha, nós fomos enganados, porque Cristo não nasceu nesse período. Ele merece sim o mérito do nascimento dele, mas o verdadeiro sentido do Natal é este, que Cristo é o nosso Salvador eterno. Cristo é o verdadeiro Natal em nossa casa. Não é árvore de Natal, não é presentes. É bom a gente trocar presentes, é o espírito da comunhão presente, mas não deixamos de anunciar o verdadeiro propósito. E às vezes a gente esquece, né? Está envolvido ali com a comida, com a conversa, a oportunidade passa e a gente não fala nada. Ah, pastor, as pessoas não querem ouvir. Aproveita a oportunidade que vai te dar. Na hora que você for entregar o seu presente do amigo secreto, deixa eu falar um negocinho aqui rapidinho. Anuncia Jesus Cristo. Sabe por quê? Para finalizar aqui, em Marcos capítulo 16, Jesus Cristo falou assim: igreja, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Significa o quê? Boas novas. Aprendemos que as boas novas é a mensagem do Filho de Deus, é a semente que foi gerada dentro de nós e que está nos justificando para toda a eternidade. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos nesta noite. Eu quero que você feche os seus olhos, porque eu quero fazer uma oração. Pastor, mas eu não consigo trazer esses argumentos que o Senhor trouxe aí. Eu não consigo pregar o Evangelho. Amados, anuncia Jesus Cristo. É o único Salvador da nossa vida. Fala isso. Fala assim não, olha, não fala assim não. Ah, Jesus Cristo vai te dar muitos bens materiais. Jesus Cristo vai te dar muita prosperidade. Não fala só isso não. Nós estamos matando o Evangelho da cruz. Fala, Jesus Cristo vai te dar sim, muita vida eterna. Jesus Cristo preparou o melhor para você. Não vamos matar o Evangelho de Deus, não. O Evangelho de Deus lá do princípio, olha, Ele se manifestará para pisar a cabeça da serpente. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Quero orar pela sua vida. Quero que Deus te dê muita sabedoria, muita capacidade de convencimento, de expor o Evangelho no meio da sua família, sem ferir ninguém, pregando o amor do verdadeiro propósito do Natal, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por nos mostrar que o Senhor deu o exemplo do verdadeiro Evangelho, que o Senhor, o nosso Deus, deu o exemplo pregando as boas novas, passando para os seus profetas, passando, meu Deus, até uma mensagem através do anjo, que veio em sonho e visitou aquele homem, dizendo: olha, o que está gerado naquela mulher não é nenhum homem, ela não te traiu, mas o que está gerado nela é do Espírito Santo. Não se preocupe em tomar aquela mulher de volta, simplesmente faça cumprir os propósitos de Deus. O Senhor usou João Batista para abrir o caminho, anunciando o reino dos céus. O Senhor usou os discípulos, os apóstolos. O Senhor usou Pedro, o Senhor usou Paulo. O Senhor usou o apóstolo João na ilha de Patmos, recebendo a revelação de que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele está vivo para todo sempre. Amém!
Então, Pai querido, nós como igreja, nós como membro do seu corpo, vamos pregar o verdadeiro evangelho. Nós vamos invadir e saquear as trevas, pregando o verdadeiro evangelho. Meu Deus, usa cada pessoa que aqui está. Hoje, nesta noite, não veio aqui perder o seu tempo, mas veio aqui receber uma instrução do Senhor de como pregar o nascimento de Jesus Cristo e ali proporcionar o nascimento no coração de cada pessoa. Meu Deus, obrigado pelo esse presente maravilhoso de ter enviado o teu Filho para salvar cada um de nós, para salvar toda a humanidade. Meu Deus, dê sabedoria, graça, dê, meu Deus, o seu poder na boca deste homem e desta mulher. Pai querido, que verdadeiramente nós vamos usar este propósito do Natal para evangelizar as nossas famílias, evangelizar os nossos vizinhos, evangelizar no nosso trabalho. E também, Senhor, ter comunhão com o próximo, trocar, meu Deus, ali experiências, porque é a essência de Cristo, a convivência com o ser humano, a aproximação. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor use a igreja como uma forma poderosa de anunciar o verdadeiro propósito no Natal. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor.